SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, item 126. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, a vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e a dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Vamos fazer a nossa prece, então. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, mais uma manhã em nossa casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita, Jesus. Tu és o Espírito Verdade que coordena todo esse trabalho, junto a Allan Kardec. Então pedimos a este Espírito que Tu permitas que Allan Kardec nos inspire, que Ernesto Bozano, patrono dos nossos estudos, também nos inspire, junto com o altivo, diretor da nossa casa, e a coluna de espíritos que aqui está conosco no SEAP. Que seja então em nome desses espíritos bondosos, amigos nossos, da direção espiritual da nossa casa de amor, o altivo, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em Teu nome, Jesus, e em nome de Deus, que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Bom, a gente estava aqui estudando, lendo o Evangelho, e eu parei porque essa mensagem é um pouquinho longa e eu sei que vocês não se concentram muito tempo, mas eu vou ler agora o final, o que faltou, e porque é muito importante essa mensagem do Espírito de verdade, quando ele diz assim: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante vossas vidas cultivadas, devem crescer e desenvolver como cedro. A morte é a ressurreição. O que é a ressurreição? É ressurgir dos mortos, porque ninguém morre, é isso que ele está dizendo. Ninguém morre. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha e a clemência divina,
não afasteis a tocha que a clemência divina coloca em vossas mãos, para aclarar o vosso caminho e vos conduzir. Aí tem um aposto aqui: filhos perdidos ao regaço do Pai. Que tocha divina é essa? A doutrina espírita. Está dizendo que a gente é fraco. É claro que a gente é fraco, por isso que a gente está aqui. As trevas das nossas inteligências, pensamos pouco. Não afaste a clemência de Deus. O que é clemência de Deus? A misericórdia de Deus, o amor de Deus junto a nós. Clemência, Ele está sendo misericordioso, nos colocando a doutrina espírita para a nossa libertação. Porque Ele está dizendo, para aclarar vossos caminhos e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então, a humanidade perdida, a terra, as pessoas perdidas, não desprezes esse farol que vai mostrar para onde você tem que ir. Não despreze. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza. Olha só, Jesus é apiedado da nossa miséria, da nossa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados. Então está falando da gente. Nós espíritas, é um grupo pequeno, muito pequeno, mas nesse bojo, não vou dizer que todos, mas muitos, somos os mesmos que ouvimos Moisés, que ouvimos Jesus, e agora estamos ouvindo a doutrina espírita. E muitos ainda se extraviando de novo, novamente. Olha como somos rebeldes à lei de Deus. Muitos com conhecimento doutrinário, com tarefas importantes no movimento espírita, se desvirtuando, se desviando. Ainda, olha que teimosia. E só Deus sabe há quantos e quantos séculos e Jesus está insistindo conosco para a gente estar aqui hoje. Então, não desprezar, esse é o farol que vai mostrar para onde a gente tem que ir. Senão a gente fica na escuridão. Se ficar com a cabeça na televisão, não sabe nem o que está fazendo ali. Acreditai, olha como ele disse, olha o que ele diz aqui: sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes espíritos, aos infelizes extraviados, né, que se extravia, que sai do caminho, que vendo o céu, cai num abismo do erro. Poxa, está vendo para onde tem que ir, caiu, quantas vezes nós caímos. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias com as verdades. Então a gente tem que estudar para saber o que é verdadeiro do que é utópico. Utópico é uma fantasia, é uma irrealidade. Então a gente precisa amar, precisa estudar. Estou falando para quem está nos ouvindo, para vocês e para mim também. Eu estou meditando aqui nessas palavras tão belas do Evangelho. E ele continua mais, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Poxa, é triste quando a gente vê dentro do movimento fofocas, disse-me disse, dentro da casa. É triste, é falta de amor, falta de compreensão. Quando alguém inveja o posto não vou dizer que é posto, isso não é posto, alguém inveja a posição do outro. Isso é falta de amor. O Luiz está com inveja porque não está aqui. Está com inveja porque é a Dilane que fala, que dá a orientação. Isso é falta de amor. Ele está falando isso para mim não, está falando isso para a gente. Eis o segundo ensinamento: instruí-vos o Espírito de verdade.
o coordenador de todo o movimento espírita, que a gente chega à conclusão que é o próprio Jesus. Uns acham que não é, outros que sim, eu tenho certeza que sim, mas não importa. Ele que é o coordenador de todo esse trabalho, está dizendo: instruí-vos. E quantos médiuns que há? Eu sou médium, eu não preciso estudar, eu sei, está igual ao Romário, né? Eu não preciso treinar, eu já sei o que fazer, mas não sabe, não sabe. E aqui você precisa estar com o pensamento. Isso aqui é uma alergia, tá? Daqui da madeira, sempre, desculpe a mania aqui. Até a hora que eu espirrar, aí melhora. Quando dá uma espirradinha, caramba, não sei o que é essa madeira aqui. Então, a gente precisa estudar, porque assim a gente vai manter o pensamento elevado. Quantos custam a entender isso? Eu tenho necessidade do trabalho. Sim, todos nós temos. Então vou te dar um avião. Você quer ir dar um passeio nos Estados Unidos? Eu vou te dar agora. Vai de avião, vou te dar o avião, Luiz. Vai ali no aeroporto, está aqui a chave do meu avião, pode ligar e vai no meu avião. Você vai? Não sabe pilotar, não é piloto. Ele nem é piloto e nem eu tenho avião. Ficou mais difícil ainda, né? Então não sabe pilotar. Agora, se ele sabe pilotar, ele vai tocar o avião. Tudo tem que ter conhecimento. Tudo tem que ter. Como que você vai tratar de algo transcendente, que é o mundo espiritual, se você não tem conhecimento do mundo espiritual? Certa vez eu conversando com uma pessoa, ele estava falando comigo dos espíritos que ele via, mas não era espírito, eram os seres de outro planeta. Então ele falava: não tem, não, isso não existe, são seres de outro planeta. Eu falo com os seres de outro planeta. Você sabia que tem vida em outro planeta? Eu falei: sim, são eles. Então a ignorância dele, no interior de um estado aí do Brasil, bem no interior, ele era médium, ele via os espíritos, ele ouvia, mas por falta de conhecimento, dava a interpretação que ele achava. Seres de outro mundo. Existem seres de outros planetas? Existe. Visita a Terra? Com certeza. Mas eu não posso dizer que isso aqui é tudo ser de outro planeta. Então, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então é básico para o estudioso da doutrina amar e estudar. Amar significa também se moralizar. Se moralizar. Desde as mínimas coisas, sentimento de inveja, de ciúme, língua solta na boca, até as coisas mais graves. Isso aí, quando faz qualquer coisa contra a lei do amor, não está cumprindo a lei do amor. Correto? E ele termina: todas as verdades se encontram no cristianismo. É forte isso, hein? Sem medo de crítica, sem medo de que um islâmico vai vir. Como é que ele diz isso? Disse: todas as verdades se encontram no cristianismo. E nós não temos dúvida disso, porque ele é todo amor. Ele não foge do amor. Jesus nunca saiu do amor. E se ele nunca saiu do amor, toda a verdade está no amor. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. Então o que deturparam aí foi o homem. Agora, a gente pode deturpar a doutrina espírita? Pode fazer um samba do crioulo doido, como chamam por aí. Tem casa que começou muito bem e misturou tudo. Não dá para misturar, não dá. No início, quando você chegou aqui, parecia até um ponto de vista um tanto quanto radical, né? Mas é radical mesmo, tem que ser. Se você abrir mão disso, você abre mão de uma casa saudável, você abre mão da presença dos espíritos que querem trabalhar com a doutrina espírita, você abre mão da disciplina, você abre mão de tudo, você abre mão do amor, porque você abre para tudo
você não tem nada. Você não tem nada. É igual aquele que você vai jogar bola, você joga onde? Jogo no meio campo, jogo na defesa, agarro, mas pode me botar de lateral. Chuto com as duas, pode me botar lateral direito ou lateral esquerdo. Esse não serve para o meu time. Ele diz que faz tudo e não faz nada. Ele tem que ter uma posição. Então, a mesma coisa que a gente tem que ter uma meta, tem que ter um raciocínio, uma direção. Isso chama-se disciplina. E a disciplina é uma virtude. A pessoa disciplinada é uma pessoa virtuosa. Ele tem essa virtude. E a virtude é filha do amor. Toda virtude é filha do amor. Então a disciplina é filha do amor. Ela faz parte do amor. Senão a gente não vai a lugar nenhum. Uma família que cada um faz o que quer, que os pais dão total liberdade aos filhos, filho tem que ter liberdade, esses que andam pregando por aí, liberdade, liberdade, liberdade. Não tem equilíbrio dentro de um lar desse. Não tem paz, não tem amor, tem dor, tem lágrima. E ele termina dizendo assim: e eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Olha, isso aí é tudo, isso aí se desenrola um compêndio. Por quê? As vozes estão dizendo: existe vida depois da morte. A consequência disso, existe vida, então ninguém morre. O que eles vão, que o defunto faz então? O que o morto vai fazer do outro lado? Como que eles vivem? Então eles se encontram, ninguém morre, se encontram. Mas será que está todo mundo no mesmo lugar? E depois eles vão fazer o quê? E por aí vai um monte de perguntas que a doutrina espírita mostra, clarifica, clareia. Vivem assim, assim, assim. Não existe o inferno. O céu está por toda parte. Tem espírito bom, tem espírito mau, tem aí vai, o desenrolar de tudo. E tudo não está aqui no livro dos Espíritos, está aqui o que a gente pode absorver. E para absorver isso leva séculos. A gente vai encarnar e reencarnar estudando isso, até a gente ter isso bem arraigado na nossa alma e começar a vir novas visões da vida, novas revelações do mundo espiritual da vida, porque a gente não sabe. O aluno que termina o curso primário, ele diz assim: poxa, sei tudo. Ele nem imagina o que ele vai aprender no ginásio, não é? Estou falando do meu tempo, era ginásio, nem imagina, já não existe mais. Então ele termina uma fase do ensino, do aprendizado, ele não imagina o que vai ter depois. Quando ele termina a segunda fase, ele vai para uma terceira fase, ele também nem imagina. Ele, poxa, eu nunca vi isso. Ele vai aprender coisas que nunca passou pela cabeça dele, não é isso? Depois ele vai para uma faculdade, para uma universidade, é um outro mundo que se abre, é um outro mundo. E isso dentro da especialidade dele, porque são vários, é um leque imenso, cada um tem um universo pela frente. O engenheiro, o médico, o matemático, as áreas humanas, a área tecnológica, por onde vai abrangendo tudo. Filosófica, é um mundo. Então, ele começa a se vislumbrar aquilo que ele se propôs, não é? Na universidade. Aí você vai lá, fez aquela faculdade que se abre para você. Se abriu aqui, mas é isso, um está aqui, o outro está ali, isso aqui. Quando você se forma, você, graças a Deus, joga o chapéu para o alto, me formei. Aí você vai para o mercado de trabalho, você vai para a prática. Aí você vai aprender. Você vai aprender. Você vai aprender com aquele que nunca fez uma faculdade, com aquele que não sabe ler nem sabe escrever. Você vai aprender com todo mundo, com o pobre, com o rico. E quando você está aí, você tem humildade, você vai vendo, mas eu aprendo todo dia.
Então o aprendizado é ilimitado. É ou não é? É ilimitado. Você aprende com todo mundo, com tudo, com as situações. Com as situações, você aprende. Aí quando você vem para cá, para a doutrina espírita, não é diferente. Não é diferente. Você vai aprender sempre, aprender sempre. Você estuda, estuda, você vai querendo saber mais, sabendo mais, e você aprende com um, com a história de um, com a história do outro, com o exemplo de vida de um, o exemplo de vida de outro. Aprende sempre. Então tem que ter humildade. Aquele que estuda, que quer aprender, ele também tem uma virtude, ele é humilde, está aprendendo a ser humilde, que ele sabe que não sabe nada. Por isso Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Quem sabe? Quem de nós sabe tudo? Vocês acham que eu sei isso aqui? É que eu leio isso aqui toda hora, todo dia, todo ano, repito de ano todo mundo, só aquele aluno que não passa de ano, que eu repito de novo, e eu vejo coisas aqui, de repente, caramba, eu não tinha visto aqui desse jeito. Aí a gente entra no capítulo 8, está vendo como o Evangelho, e não foi aula do Evangelho, falamos só do Evangelho aí, ó, 20 minutos, mas vale a pena, né? A gente meditar no Evangelho de Jesus. Quem disse aquilo ali foi Jesus. Aí está aqui, Laboratório do Mundo Invisível, item 126. Esse estudo é importantíssimo. É importantíssimo. Dissemos que os espíritos apresentam-se vestidos de túnicas. Ó, começou aqui porque a gente já tem uma ideia de outros estudos, mas ele já começou a falar aqui do mundo espiritual. De drapeados. O que é drapeado? Vocês que são mulheres aí. Roupa drapeada. O que é uma roupa drapeada? Deve ser, né? Ou mesmo com seus trajes comuns. Eu não sei o que é drapeado, não. Está vendo como a gente não sabe? Hã? Porque é coisa de... Acho que é roupa de mulher. É que vem na minha cabeça as roupas rasgadas aí que vocês usam aí. Então você já sabe. Saia drapeada, aquela de escola. Desliguei meu celular para eu não ver. Aí, ó, drapeado, conjunto de pregas e de dobras, está vendo? Como a gente não sabe nada, a gente está sempre aprendendo. Deixa eu botar aqui para não errar mais. Drapeados, conjunto de pregas. A Raquel sabia. De pregas e o quê? E dobras. Então, dissemos que os espíritos apresentam-se vestidos de túnicas, de drapeados, ou mesmo com seus trajes comuns. Os drapeados parecem ser um costume geral no mundo dos espíritos, mas pergunta-se, onde vão buscar vestimentas semelhantes em tudo aquelas que usavam enquanto vivos, com todos os acessórios que completam o traje? Olha aí, ó, a gente com a certeza do mundo espiritual começa a vislumbrar um universo. É um universo que vai pela frente, porque ele vai falar da pluralidade dos mundos habitados. Você vai querer saber o que tem, como é que são esses mundos. Começou pela roupa. Então o espírito não morre. E lá, como é que ele fica? Ele vai aparecer como? Nu? Ele está com roupa. Tem alfaiate lá então? Tem pé de algodão? Como é que ele fez roupa? Começa. Aí você pergunta isso daí para um médium que só tem a prática, que não estuda, que não se preocupa, ele não sabe. E isso foi causa de se martirizar um espírito muito elevado, que foi Joana d'Arc. Essa pergunta foi feita a Joana d'Arc. Como se veste os seus santos? O padre, né, o bispo, que tem estudo, né, que é uma pessoa que estudou, conhece o Evangelho, está igual Nicodemos, né, não sabe dessas coisas, queria pegar a Joana d'Arc pelo pé. Então você está vendo
São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina. Isso aí. Aí prendeu ainda. Guardou. São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Como é que eles se vestem? Como é que eles se vestem? Você. Pai, naquela época não se estudava perispírito, não se estudava nada disso. Então, dependendo da sua resposta, você vai para a fogueira. Você vai morrer. Então, como é que se veste seus santos? Você está vendo, como é que eles se vestem? Roupão? Aí, o que eles iam dizer? Você é um herege. Você está botando roupa comum nos espíritos. Queima. Dá outra resposta. Se você responde, eles não se vestem, eles estão nu. Libidinoso, queima. Aí qual é a resposta que Joana d'Arc dá a eles? Aquela belíssima resposta. De vez em quando eu falo aqui, Luiz já ouviu, né? Você acha que Deus não tem como vestir os seus santos? Saiu pela tangente, né? Uma resposta bonita, inspirada. Então, como eles se vestem? Aí está dizendo, eles aparecem com esses drops, né? Drops não, é drapeado. Onde vão buscar essa vestimenta, esse traje? É claro que não levaram estes objetos consigo. Você vê que Kardec vai devagarzinho, né? É o método cartesiano de ensino. Ele vai do simples para o complexo, do menos para o mais, do fácil para o difícil. Eles não levaram nada daqui. Como é que ele apareceu com uma roupa aqui, com um vestido, com uma calça? E os espíritos nem sabem, muitos nem sabem como. Eu estou vestido. Muitos chegam com a roupa em andrajos, porque o túmulo apodreceu a podre, eles estavam ligados ali e estão com a roupa. Estão com mau cheiro, com aquele cheiro ruim de putrefação. Então aquele cheiro de podre, com andrajos, eu estou vestido. Vem cá, você não pode mudar de roupa? Como que eu vou mudar de roupa? Onde é que tem uma roupa para eu botar? Eu só tenho essa. Vocês estão vendo que não é tão fácil assim? Você for lá com o perispírito, que você já ouviu aqui. Então é importante estudar, é importante se instruir, porque a gente vai para lá. Aí você falou uma coisa, a mente dele, o perispírito, tudo bem, é tudo por aí, a gente vai aprender. Agora, tem gente que gosta de dormir nu, não tem? Nu. Ela sai do corpo, todo dia, quando dorme. E como que ela sai do corpo? Sai do corpo nu ou nua? Não é que não iam deixar, é ela que faz, ela pode sair nua, pode. Gosta de estar daquele jeito? Pode. E aí? Com quem você vai ficar desse jeito? Para onde você vai? Pode, eu não estou dizendo que é para dormir assim ou daquele jeito, não é. Mas é algo a pensar. Porque tudo está dentro de mim. Tudo está dentro de mim. Aí ele continua aqui. Não levaram nada daqui, roupa daqui. Ninguém fez as malas para morrer, né? Ninguém fez as malas, botou que vai precisar lá. De repente lá tem uma praia, vou botar aqui uma roupa de praia também. Ninguém faz isso. De onde então provém os que eles usam no outro mundo? Esta questão sempre intrigou muito. Mas, para muitas pessoas, era uma simples questão de curiosidade. Ela confirmava, entretanto, uma questão de princípio, de grande importância, pois sua solução nos colocou na direção de uma lei geral, que encontrava igualmente sua aplicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar
a insuficiência das teorias que tinham sido tentadas. Então, várias teorias foram tentadas para explicar essa situação. Aí ele continua: podia-se, até certo ponto, perceber o traje, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte de alguma forma do indivíduo. O mesmo não se dá com os objetos e acessórios, como, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora enferma que falamos no número 116. Lembra que eu falei que lá na frente a gente ia estudar? Aí ele começou, né? Olha como é que Kardec era observador. O espírito está ali, está vestido, como é que é essa roupa dele? Como é que ele fez isso? Tem um alfaiate lá, como a gente brincou, né? Como é que foi isso? Para saber os detalhes, todos os detalhes. Aquilo está no corpo dele, como você falou, é parte do perispírito. Tudo bem, é parte do perispírito. Pode até se entender dessa forma. Mas e os objetos que eles fabricam? Como, por exemplo, a caixa de rapé que a senhora viu na mão do espírito. Porque aquilo foi real. O espírito foi lá em desdobramento com a caixa de rapé e depois foi em corpo físico visitá-la com a mesma roupa e com a caixa de rapé na mão. Então ela viu a cena todinha que ia acontecer. Ela viu e viu depois o que ia acontecer. É muito comum. Não é comum, né? Alguns médios percebem isso. Eu já vi a cena todinha. Eu vi a cena. Nesse caso da caixa de rapé, é necessário um poder da vontade muito forte para construir o pensamento, ou não precisa ter técnica para fazer a madeira, fazer a liga, o sumo, ou apenas precisa o desejo. Eu quero muito, eu preciso de rapé. Não necessariamente o desejo e o querer muito. Não. Por quê? Porque você tem as regiões umbralinas e a criação mental deles. Eles não sabem nem por que aquilo está ali. Você vê espíritos com arma na mão. Ele quer ter uma arma. Ele vai se defender. Ele morreu com arma na mão. Às vezes vamos pegar um bandido desse que morra aí trocando tiro com a polícia. Ele vai se ver com arma na mão. Ele vai querer uma arma. Vai continuar no tráfico. Pode ser. Agora, você pode elaborar? Sim, aí a vontade firme, você vai construir, por exemplo, uma colônia espiritual. Olha a diferença, uma colônia, imagine nosso lar. Que na época que André Luiz escreveu, tinha acho que 1 milhão de habitantes lá, né, que ele botou. Olha aí. Se fazia um lugar para 1 milhão de pessoas. Então já tem que ser elaborado. Aí fala da casa. Tem casas com jardins, com flores, com rosas. Porque se ele pode fazer uma caixa de rapé, ele pode fazer uma caixa. Agora, por que o espírito em região umbralina não faz uma casa? Vai para uma caverna, ele não tem capacidade. Mas ele tem para aquilo que está perto dele. Memória de um suicida. Vão lá para aquela região lá do Vale dos Suicidas. Mas que coisa chata. Vou beber água aqui para ver se... Memória de um suicida. Eles vão para o Vale dos Suicidas. Ali eles ficam em caverna. Fala que é um lugar lamacento, pútrefo. Acertei a palavra. Pútrefo, lamacento. As cenas são horripilantes. Cenas horripilantes. Eles viam o camarada, as forcas penduradas. Pessoas andando, dando braçadas com o mar em torno dele, um pedaço de mar, um pedaço de rio, o outro pendurado numa forca andando. Um monte de cenas, as cenas do suicídio. Eles só conseguiam criar aquilo ali por causa da perturbação deles, porque aquilo estava na mente deles. O cheiro de podridão é o cheiro do túmulo. A lama é a deteriorização do corpo físico que se deteriora. Eles só conseguem criar aquilo, o feio. O André Luiz fala do mundo espiritual das aves agoreiras, galhos secos. Eles não estão preocupados com o belo.
Você, hã? Passa. Mas você vê em nosso lar, por exemplo, a Dona Ivone escrevendo aqui, jardins, né, belos, casa com pessoas que se amam, espíritos que se amam, moram juntos, continuam morando juntos. Faz o melhor, porque usa, aí ele vai dizer que não vou adiantar, usa a matéria disseminada no espaço, fluido cósmico universal, é assim que eles usam, com o pensamento eles constroem, entendeu, Luiz? Não precisa você ter uma mente forte, ligada, querendo fazer. O outro não deixa de ter a mente, porque ele está ligado naquilo, só pensando naquilo, aquilo que ele constrói, mas ele não tem capacidade de fazer coisas bonitas. Não tem. Pode ser, né? Depois eu pego aí. Então, por exemplo, você tem o pudor, você não vai vir aqui nua. Você não tem coragem de fazer isso. Então, eu morri, eu não tenho coragem de ficar nua, eu tenho o pudor. Então eu vou estar com a roupa, mas eu não vou nem saber, eu não preciso nem pensar firmemente naquilo, eu já vou estar com roupa. Mas a gente vai ali na praia, passa ali na praia, vê a prostituição, as meninas estão com o peito de fora, como vieram aqui na casa, aquele trabalho, né? Expostas. Elas não têm pudor. Elas não têm. Elas no mundo espiritual podem aparecer daquele jeito? Sim. Sim. Está vendo como tudo tem uma lógica? Tudo tem uma lógica. Então, o sobreviver, ou o viver após a morte, o viver, porque não tem a morte, morre o corpo, a matéria que você tira, e é fácil também de entender que se isso aqui eu uso, daqui a pouco eu não tenho mais. Eu uso, é igual o corpo, eu tirei meu relógio. Depois eu tiro o corpo fora, eu continuo vivo. Olha como se desdobra, como tem consequências imensas, é infinita essas consequências. Você vai numa comunidade muito pobre, também a questão da criação. Você vai aqui no César Maia, é um lugar feio, aqueles postes tudo jogado, um monte de fio, gato para lá, gato para cá. Ali tem onça, não tem nem gato, né? Um monte de fio, rua suja, criança não consegue, não tem estímulo, é um lugar pobre, e as pessoas pensam daquele jeito, um ou outro dá uma melhoradinha ali, um ou outro começa a sobressair, é difícil. Então botou um grupo ali que precisa passar por determinadas situações, e que ela perde a autoestima, ela acostuma com aquilo ali, e você que está de fora, você, meu Deus, isso aqui não é para mim não dá para mim não, mas eles acostumam, eles não têm recursos para fazer o belo, e alguns mais espertos exploram aquilo ali, exploram, através da violência, do medo, explora, e faz lá os cubículos, né? Faz as cabanas, porque tem gente para aquilo, e vai lá, as pessoas vão para lá, e aquilo ali, é alimentado ali, pelas mentes que estão ali. Aí você imagina a atmosfera psíquica daquele lugar. É difícil. Tem violência, né? Sexo desvarado. Aliás, eu sempre toco nesse ponto. Parece que as pessoas não têm mais relação sexual. Elas estão cruzando. Tem uma noite em relação com 2, 3, 4, 5 pessoas diferentes. Já cansei de ouvir isso aqui. Perde a dignidade. Perde. Aquilo passa a ser uma necessidade. Aí acalma. Uns é o cigarro, o outro é o sexo, o outro é bebida, o outro é a droga. O outro é o cigarro, a bebida, o sexo, é a droga. E por aí vai. Então nós médios temos que ter muita atenção, hein?
muita vigilância, muita oração, pedir forças a Deus, ainda mais nesse pequeno recesso que a gente vai ter aí. Médio não pode vacilar, não pode vacilar, senão cai e cai mesmo. Aí ele continua: pois a solução nos colocou na direção de uma lei geral que encontrava igualmente sua aplicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que tinham sido tentadas. Podia-se, até certo ponto, aí no segundo parágrafo, perceber o traje, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte de alguma forma do indivíduo. O mesmo não se dá com os objetos acessórios, como por exemplo a caixa de rapé do visitante da senhora enferma, de que falamos no número 116. Notemos a esse respeito que não se tratava aqui de um morto, mas de um vivo, e que este senhor, quando voltou em pessoa, trazia uma caixa de rapé semelhante em tudo à da aparição. Onde, portanto, o seu espírito encontra aquela que trazia quando estava aos pés do leito da doente? Poderíamos citar um grande número de casos em que espíritos de mortos ou de vivos aparecem com diversos objetos, tais como bastões, armas, cachimbo, lanterna, livros e etc. Aí, ele ainda não explicou como, onde vai fazer o livro, o cachimbo. Uma vez, naquele trabalho de rua ali na praia, com as moças, não tinham rapazes também, né, que vieram. Eu saí do carro, fui falar com umas pessoas lá, com um grupo. Eu senti uma dor tão grande aqui na altura do meu rim, mas uma coisa pontiaguda, doeu, aquela dor pontiaguda, pungente. Eu, caramba, que dor! Falei, mas deu uma dor. Aí eu voltei para o carro. Aí eu falei até com a Dilene, que dor, meu Deus! Ela, eu vi, não deu tempo. Um espírito entrou, quando o senhor saiu, foi lá com a faca, enfiou aqui. A sensibilidade fez de sentir. Ele estava com a faca na mão. Ele não estava gostando do que estava sendo feito, né? A gente estava sem segurança? Não, estava seguro. Mas, né, enfiou. Não sei o que aconteceu, e eu senti a dor. E ela viu. Logo depois passou, comecei a passar a mão aqui, falei, pô, mas está doendo. Aí foi sumindo, eu fazendo assim com a mão, sumiu. Então eles sentem a arma, e a arma é real. O objeto, seja ele qual for, é real. Não é fruto da imaginação, é real. E quem vê realmente, é real. Só é composto de matéria diferente. Eu tiro uma fotografia, clique, você sente alguma coisa? Mas tem uma realidade, porque sai ali a foto. É real. Então, aquilo lá, a vida espiritual, ela é real. É real. Eles constroem, eles se acham seguros com um objeto na mão, como uma arma, por exemplo, e atendendo às suas necessidades. Aí vamos lá. Então veio-nos uma ideia, é que os corpos inertes podiam ter seus correspondentes análogos etéreos no mundo invisível. Olha como Kardec fala, e como não se tira, como dizem alguns, isso é da cabeça deles, isso é ilusão, isso aí é, como é que é o nome? Loucura, mas tem outro nome para loucura. Esquizofrênico, mas tem um outro nome também. Alucinação. Você toma um alucinógeno, você vê o que não vê, né? Fica doidão. Então ele diz que você é o próprio alucinógeno. Está dizendo que aquilo é alucinação. Mas olha só, mas Kardec pensava, então é o seguinte, existe no mundo espiritual, tudo que tem aqui tem uma cópia lá. Tudo que tem aqui tem uma cópia lá. É uma explicação, né? Ele pensou isso.
Tem pessoas que dizem, tirou da cabeça, tudo é da cabeça do médium. Não, ele pensou que era isso, mas vamos ver se é isso mesmo. Olha só, olha o que ele diz. E então veio-nos uma ideia, é que os corpos inertes podiam ter seus correspondentes análogos etéreos no mundo invisível. Tudo tem uma cópia lá. Que a matéria condensada que forma os objetos podia ter uma parte quintessenciada, que escapa aos nossos sentidos. Quer dizer, essa chave aqui, ele tem uma parte quintessenciada. O que é quintessenciada? A quinta essência da matéria. O que é a quinta essência da matéria? É algo puro, purificado, o que há de mais puro. Então, em torno dessa chave aqui, tem uma outra chave com chaveiro, com uma argolinha, assim. Então, tudo tem cópia. Aí, na hora que eu apareço aqui com a chave aqui na mão, é a cópia dessa daqui, ó. Aqui tem uma cópia, ele tem aqui em torno dele, e eu peguei isso de em torno dele, e fui visto no mundo espiritual assim. Esse é o raciocínio dele. Estou dizendo que é esse não, hein? Fala. Podia ter uma parte quintessenciada que escapa aos nossos sentidos. Esta teoria não era destituída de verossimilhança, quer dizer, de razão, mas era impotente para explicar todos os fatos. Claro, que tinha coisa lá que a gente desconhecia aqui. Há um principalmente que parecia ter que frustrar todas as interpretações. Até então não se tratara senão de imagens ou de aparências. Vimos muito bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido dissipa-se como uma sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que é mais ainda é ver produzir-se matéria sólida, persistente, como provam numerosos fatos idênticos, e, notadamente, o da escrita direta. Olha aí, como é que apareceu a escrita direta? Cópia de quê? Uma mensagem que foi feita naquele momento. Então, não se explica, cópia daqui, cópia de lá. Como a escrita direta, de que falaremos detalhadamente num capítulo especial. Entretanto, como este fenômeno liga-se intimamente com o assunto de que tratamos neste momento e que constitui uma das aplicações mais positivas, anteciparemos pela ordem o lugar em que ele deva vir. Aí ele vai falar agora como é que vem essa escrita direta. Depois vai se explicar tudo isso, a gente vai entender tudo isso. 127. A escrita direta ou pneumatografia, pneu, vem de pneu, ar, alma, pneuma, alma, grafia da alma, a escrita da alma. Então, a escrita direta, quer dizer, a escrita da alma, é a que se produz espontaneamente, sem o auxílio da mão do médium, nem do lápis. Basta pegar uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para certificar-se de que não se está sendo vítima de qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. E se estiver nas condições convenientes, ao final de um tempo mais ou menos longo, encontrar-se-ão traçados no papel caracteres, sinais diversos, palavras, frases e até discursos, na maioria das vezes com uma substância acinzentada análoga à grafita, de outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e até tinta de imprimir. Eis o fato em toda a sua simplicidade, e cuja reprodução, embora pouco comum, não é, entretanto, muito raro, pois há pessoas que a obtêm com grande facilidade. Se juntássemos o lápis com o papel, poder-se-ia crer que o espírito deste se serviria para escrever, mas neste momento, desde o momento que o papel é deixado inteiramente, só é evidente que a escrita se formou de uma matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou esta matéria? Tal é a questão a cuja solução fomos conduzidos pela caixa de rapé, de que falamos ainda há pouco. Olha como é que as coisas vão se desdobrando. Então, como é que se dá isso aqui? Traduzindo.
vamos fazer essa experiência. Kardec teve muitas experiências na época. Abriu uma gaveta, pegou uma folha de papel em branco, todo mundo está vendo, bota dentro da gaveta, pega a chave, tranca. Vamos esperar. Depois abre, pega a folha de volta. Ih, teve psicografia aqui. Aí vem. Como que de onde veio essa tinta? Não tem lápis, não botou caneta, não botou nada aqui, só a folha de papel. Eles pegavam, o Leon Denis fala muito bem, uma pedra de ardósia, uma pedra, vamos supor que isso é uma pedra, pega a folha em branco, coloca aqui, na frente de todo mundo, pega outra pedra, bota aqui, amarra, lacra e deixa. Depois tira, deslacra, desamarra, vem tudo escrito. Isso é de escrita direta, não pensou o médium através do médium escrever. Como tem a pneumatofonia, voz direta, também tem a pneumatofonia. Isso aqui vai ser detalhado lá na frente, mas para explicar a questão da caixinha de rapé, da criação, ele está falando disso daqui. Então, como é que, da onde veio essa tinta? Como que ele escreveu ali? Como é que veio essa tinta? É o mesmo princípio da caixa de rapel, da arma, seja lá o que for, do cachimbo, seja o que for. Tudo bem? Agora vamos ver lá. Aí, para saber disso, ele vai chamar então o guia, vai chamar São Luís, lá o Luís que você estava pesquisando aí, né? Vai chamar São Luís. Será que era você? Você é a reencarnação de São Luís? Aí ele vem aqui, ó. Foi o Espírito São Luís que nos deu esta solução, nas seguintes respostas. Eu achava melhor a gente deixar para a aula que vem, que tem um monte de pergunta aqui. Vocês querem ver algumas só? Vamos começar. Semana que vem a gente não vai estudar, certo? Que está na semana do Natal ali. Nós vamos retornar só na segunda semana, dia 9, a gente retorna, 9 de janeiro. Aí eu vou pegar aqui da 128. Ou talvez eu pegue novamente, lendo direto aqui do capítulo 8. Mas São Luís, ele faz a seguinte pergunta, ele: citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Este espírito possuía uma caixa de rapé e pegava uma pitada. Experimentava ele a mesma sensação que experimenta ao fazer isso? Entenderam a pergunta? Tá bom. O espírito tem lá, ele fez a caixa de rapé dele e ele espirrava. Ele estava com a caixinha de rapé. Ele perguntou: ele experimenta a mesma sensação que experimenta quando está no corpo vivo, encarnado? Porque o espírito foi visto visitando a senhora em espírito. Depois ele foi lá em corpo físico. É a mesma sensação em espírito e em corpo físico? Não. Agora ele só botou não, porque a gente não entende, né? Espírito é fogo, né? Só responde o que você pergunta, né? Espírito chato, né? Em vez de explicar logo tudo, não, por isso. É igual aqui, algumas situações que aconteceu uma situação em que estávamos conversando o que iríamos fazer, aí disse que viu o Altivo com a mão, ele tinha essa mania mesmo de fazer com a mão assim, ó, aqui, fazia assim, ele levantava o óculos, mas estava preocupado. Aí disse que o Altivo está preocupado, tem alguma coisa errada. E estava andava para lá, para cá. Tudo bem, a gente não sabia o que era. E a gente prosseguiu no que iríamos fazer, gastamos dinheiro, fomos, e chegamos à conclusão que não era por ali, deu tudo errado.
Custava ele chegar, não vai ali, não faz isso, que não está certo, aquilo tem um problema. Não falou nada. Só mostrou preocupação. E o que ele quer dizer com a preocupação? Tome cuidado. Tome cuidado. Senão fica muito fácil de dizerem tudo para a gente. Quanto mais superior o espírito, menos influência nesse sentido de manipular nosso livre-arbítrio, ele interfere, né? Porque os zombeteiros, os inferiores, Isso aí se metem. Se metem. Aham. quanto mais elevado, vai ser que menos ele influencia no nosso livre-arbítrio. É você querer que um homem mau tenha um bom coração com você. Tem, esses não tem escrúpulo. E tem outra questão e também a forma de nos dar uma forma de aprendizado. E a vida é aprendizado. Você tem que aprender. Você tem que aprender. E nós tiramos um grande aprendizado dessa situação. Me permita não falar aqui, tá? Poderia ser uma coisa muito grave. Mas foi plotado porque nós fizemos tudo certo. O outro lado é que não estava certo. O outro lado estava com segundas intenções. Mas nós fizemos o certo. Como nós fizemos o certo, descobrimos. Foi melhor perder 2 do que perder 200. Tudo bem. Então eles deixam para a nossa experiência. E os espíritos nos ensinam a saber perguntar. Você tem que saber o que quer. Você faz uma pergunta objetiva, ele vai responder ali. Sim, não. Você tem que saber perguntar. Aí ele perguntou, vamos de novo na pergunta. Citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Então ele se referiu lá à caixa de rapé. Este espírito possuía uma caixa de rapé e pegava uma pitada. Ele pega o rapé e faz assim, né? Não é do meu tempo isso, aí espirrava, né? Aí ele pergunta, experimentava ele a mesma sensação que experimentava ao fazer isto? Não. Se fosse assim, não ia precisar ter obsessor, obsediar você para se drogar, para beber. O espírito fazia a cachaça dele. Para que o espírito vai fumar contigo, se ele pode fazer o cigarrinho dele e fumar sozinho? Vai sentir a mesma sensação do que estava no corpo? Não, não vai. Por isso que ele não faz. Aí ele vai no médium, que gosta de beber uma, que gosta de fumar, que gosta de se drogar, que tem vício pelo sexo, que tem vício pela comida, que tem, por aí vai. Quer saber por que eles tiraram o rapé? Por quê? Por quê? Sim. O rapé é um fino feito de tabaco juntamente composto com cascas de árvore. Peraí, o rapé É um fino feito de tabaco com composto de cascas de árvore e ervas. então é composto de casca de árvore e ervas, é um fino composto, eu estou repetindo para todo mundo ouvir, o rapé é um fino composto de casca de árvore, tabaco e ervas. Ao ser inalado, possui efeitos curativos e vitalísticos e causa sensação de leveza. Então não deixa de ser uma droguinha, né? Uma droga, né? A pessoa ficava mais ativa. Então dava o quê? Deixa eu repetir aqui, uma leveza e Possui efeitos curativos e causa sensação de leveza. causa a sensação de leveza. Tá vendo? Eu não sabia disso não. Teu pai? Usava muito. Rapé. Tá vendo? Eu nunca vi ninguém usar rapé. Espirrava. A gente pode comparar de um grado o café. O café é igual uma planta que te estimula. Então, aí vai ter a mesma sensação? Não. Aí Kardec, claro que não ficou satisfeito só com essa resposta. Esta caixa de rapé possuía a forma daquela de que ele se servia habitualmente e que se encontrava em sua casa. Esta caixa de rapé possuía a forma daquela que ele se servia habitualmente e que se encontrava em sua casa.
Que caixa de rapé era esta nas mãos deste homem? Aí Kardec agora fez uma pergunta que estava na cabeça dele, o seguinte: tem um duplo lá no mundo espiritual de tudo que tem aqui. Essa era a cabeça dele, por isso que ele fez essa pergunta. Que caixa de rapé era aquela? Né? Ele estava perguntando: será que é o duplo? Ele responde: uma aparência. Aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como foi, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que esta senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Olha, aparência. Ele criou aquilo como um fluido cósmico universal e ele tinha um objetivo: ele queria que a moça ouvisse daquele jeito. E se ele experimentava a mesma sensação? Não. Agora as outras perguntas vão se desenrolar. Nós já estamos com 1h e pouco de estudo, a gente vai parar e continuar no próximo ano. Agora começa a ficar bom o Livro dos Médiuns. Agora. Interessante, né, Luiz? Então, aprendi o que é uma roupa drapeada, que eu não sabia. E pior que eu leio isso aqui, toda vez eu vejo no dicionário, esqueço. Toda vez que eu leio, eu vou lá no dicionário, eu esqueço. Agora eu escrevi aqui, que eu não esquecer mais. Aquelas roupas dos romanos. Quem usava muito antigamente eram as normalistas, né? Eram drapeadas. Eu conhecia a Lourdinha, ela era normalista, ela usava uma saia drapeada. E aquele sapatinho de boneca que chama, né? Com aquela meia que ia até a canela. Branquinha. As meninas ficavam bonitas, né? Bem feminina. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus. Agradecemos muito a Deus pela vida, por autorizar a nossa reunião, autorizar a presença amiga dos espíritos guias da nossa casa, dos irmãos que se reuniram a nós para estudar. Agradecer a Jesus, a Allan Kardec, que fez essas perguntas inteligentes, que pesquisou e recebeu respostas inteligentes e coerentes, que vem ao encontro da nossa razão, deixando-nos a certeza de que a vida continua, de que o mundo espiritual é real e de que os nossos queridos, os nossos amores permanecem vivos e o reencontro se dará, trazendo consequências enormes para as nossas vidas, para a maneira de se viver, para o nosso comportamento, para nossos sentimentos. Muito obrigado por tudo. Um estudo claro, importante, profundo. Obrigado. Obrigado ao altivo, aos guias aqui presentes da nossa casa, que nos instrui tanto, ao Ernesto Bozano. Então, que seja em nome desses espíritos guias do altivo, com a equipe espiritual que sustenta a nossa casa, do Ernesto Bozano, em nome de Leon Denis, que deu continuidade a Kardec, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, que encerramos os estudos da tarde de hoje, em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.